Olá, meus amigos, cá estou novamente. Estou hoje muito honrado de estar aqui na Casa do Saber Cosmetológico, no Savoir-Faire Cosmetológico. E o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje são as experiências que eu tenho feito nesses últimos anos. E eu creio que, na verdade, encontramos um caminho. É isso que eu gostaria de partilhar com vocês, ok? O tema é um novo olhar para a perfumaria brasileira, né? O meu desafio sempre foi tentar encontrar, de alguma maneira, uma forma de fazer com que a perfumaria brasileira ela se descole um pouco da perfumaria europeia, mesmo porque as nossas experiências não são as deles, e eu acho que já está na hora, já temos mercado, já temos capacitação para tentarmos achar um caminho que fale a nossa língua, né? Então, esse é um desafio que eu tenho e espero, antes de fazer a minha passagem, que isso ocorra, né? Bom, vamos lá. Então, eu me dediquei hoje à pesquisa, né? Além de designer, eu sou um pesquisador, né? Pesquisador com todo o processo de ser um pesquisador, né? E fazer os trabalhos acadêmicos, essas coisas todas, porque nós não podemos ficar distantes da academia, porque a academia é onde que vai nos dar o substrato para que a gente possa ter relevância nos nossos argumentos, tá? Então, hoje eu sou um membro da academia, sou muito orgulhoso de estar dentro dela e, através dela, poder sustentar meus argumentos. Então, vamos lá. O objetivo é mapear o macrobioma brasileiro e prospectar conceitos culturais capazes de gerar potência social, econômica e comercial. Então, gente, não adianta simplesmente falar a Amazônia é nossa, o Cerrado está queimando, todo o nosso sistema de biomas está com problemas de ordem político, de ordem social, de ordem econômica. Mas qual é a solução que nós temos que dar? Tá? Então, o que acontece? O problema, como criar e desenvolver perfumes com características olfativas e conceitos culturais que representem o modo, as festas, as manifestações sincréticas do povo brasileiro, sem perder as características intrínsecas naturais de um bom perfume. Bom perfume é bom perfume. Não existe perfume ideológico como a vacina. O perfume ou ele presta ou ele não presta, tá certo? Então, o nosso objetivo é usar os ativos biológicos do nosso bioma, mas nós não podemos perder de vista as características que um perfume bom tem que ter. Iniciei a pesquisa pelo bioma amazônico, por despertar interesse no mundo através da sua preservação. Meu intuito é gerar trabalho e renda nas comunidades indígenas com potencial de produção e insumos biobotânicos. Não adianta a gente se inserir dentro de comunidades, dentro de microbiomas, seja amazônicos, seja do Cerrado, da Caatinga, seja lá o que for, se você não conseguir estar inserido dentro de um sistema que tenha potencial econômico, tá certo? Então, o que nós fizemos na Amazônia? Identificamos uma região, tá certo? Gente, a população indígena brasileira está aí, ó, 896 mil indivíduos, 305 etnias, 274 línguas. Aquela teoria que o Brasil de norte a sul fala português, não é bem assim. Hoje, nesse minuto agora, está se falando no Brasil 274 línguas. 17% da população indígena não falam português. E um detalhe, não são dialetos, são ramos linguísticos, tá certo? Reconhecidos academicamente. Então, o Brasil tem 274 línguas. É óbvio que o português tem essa prevalência, ok? Bom, a diversidade cultural e religiosa são a mola propulsora deste projeto,
para os meus estudos e projetos, selecionei 3 comunidades do Vale do Juruá, no estado do Acre, por ser uma região com pouca influência das sociedades ditas civilizadas. Gente, eu fui buscar comunidades do extremo do Brasil. Eu fui lá para o Vale do Juruá, o pedacinho final que faz divisa com o Peru. O que eu fui fazer lá? Eu queria uma comunidade que não tivesse sofrido influências históricas nem dos portugueses e nem dos espanhóis. Para os espanhóis, eles não conseguiram chegar por causa da Cordilheira dos Andes. E os paulistas e os portugueses, os bandeirantes, morriam antes de chegar lá. Então, é uma sociedade ainda com partes muito importantes da sua cultura preservada. Aí é o Vale do Juruá. O Vale do Juruá, gente, é uma região muito intacta, onde as belezas naturais estão presentes em cada lugar que você olha. Tá? Não é uma coisa, eu vou procurar, não. Andando naturalmente, você vai se deparar com essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Esse é o famoso Rio Croa. Né? Andei muito nesse rio, né? Fui muito longe nesse rio, buscando conhecimento com as comunidades ribeirinhas, e aí foi onde eu comecei a buscar minha inspiração. O primeiro povo com quem eu tive um contato muito interessante e que me gerou parte substancial do meu estudo foram os Axanincas. Né? Os Axanincas são 1.700 pessoas que vivem no Brasil e 70 mil que vivem no Peru. Né? Onde os Axanincas brasileiros, eles, do ponto de vista socioeconômico, eles são muito mais representativos do que as suas famílias no Peru. Ok? Axaninca, como significa meus parentes, minha gente, meu povo. E o que é interessante lembrar é que, tipo, nesse mapa é possível mostrar para vocês a complexidade que é ser pesquisador. Obviamente, para você desenvolver certas coisas, você não precisa estar lá, né, no local, viajar. Mas era uma curiosidade que eu tinha, e eu acho que eu fiz certo ir lá para conviver com eles. Tá? Aí estão os Axaninca, tá o cacique, o seu Antônio, o Benque, o Moisés, que é o pajé. Tá? E esse ambiente foi o ambiente, o Bebito lá atrás, esse foi o ambiente que eu encontrei, e a recepção que eu tive com eles foi alguma coisa excepcional. É emocionante conviver com essa gente, onde você consegue entender que com muito pouco você consegue ser feliz. Né? Eu voltei de lá muito mais, não vou dizer humanizado, porque eu nunca fui também do lado do cramulhão, mas eu sempre fui uma pessoa que... eu sempre tive alguns gostos que eu abandonei depois que cheguei de lá. Né? Esse é o rio, Amônia, é o transporte deles. Cada vez que você entra num rio desse, se prepara para andar 3, 4, 5, 6 horas de barco. E aí, bom, esses são os Puianauas, né? Os Puianauas, que é o povo sapo. O que é importante, gente, vocês entenderem que essa coroa que está em cima da palavra Puianaua, aí reside todo o meu estudo, que eu criei para cada tribo um signo. Né? O que é um signo? O signo é algo que representa algo consciente, que representa coisas conscientes, diferente de símbolo. Símbolo sempre está na esfera do inconsciente. Então, isso é o signo que eu criei para esse povo. Olha lá onde eles ficam. Esse da frente é o cacique Joel, né? O de trás é o Puê vice-cacique, e assim são as cerimônias religiosas. Tudo isso foi fonte de inspiração para o perfume que eu desenvolvi, e estou muito feliz por ter chegado num resultado bastante satisfatório. Aí a casa onde eu faço as minhas palestras, meus encontros, eles são pessoas muito interessadas, tá? Tanto que no ano que vem, era para ser esse ano, eu estou organizando uma expedição olfativa às terras Puianaua. O que nós vamos fazer? Capturar cheiros novos. Gente, é um universo, quem tem nariz e gosta de cheiros novos, lá é o maior laboratório a céu aberto do planeta. Então, nós vamos criar essa expedição olfativa às Serras Puianauas. O cacique já concordou, vai acompanhar a nossa expedição no meio da mata para capturar cheiros novos.
vocês já são meus convidados. Esse é o céu Puianaua, né? Esse é o céu Puianaua. Eu nunca tinha visto um céu desse jeito. E aí os Iauanauás, o povo queixada. Por que eles são chamados do povo queixada? Porque o queixada anda tudo junto. Toda vez que chega um Iauanauá, já chega um monte junto. Eles só andam juntos. E eles ficam aí nessa região aí, ok? Aí está um ritual, né? Do povo Iauanauá, né? Lá está o filho do cacique, que vocês conheceram no Prêmio Atualidade Cosmética, né? Que é o Biraci Júnior. Olha a criançada, gente. Olha, vocês não têm noção que festa é essa, tá? No fim da tarde, todo mundo tomando banho no rio, né? É muito legal. Isso foi quando a nossa expedição chegou, todo mundo ali esperando, ó, com essas armas que eles têm, né? Isso é uma arma de paz, não é uma arma de guerra, porque quando eles cismam de ir para a guerra, a coisa engrossa. E todo mundo que entra na terra Iauanauá, ou qualquer uma delas, hoje não precisa mais de fumaça, não precisa mais de tambor, né? Eles têm um celular, eles já ligam, ó, tá chegando um intruso, o que nós vamos fazer com esses intrusos? Não, mas está chegando gente de paz e nós chegando ali, tá? A imagem, gente, as imagens dos Iauanauás, os Iauanauás, eu diria que são os mais globais das tribos brasileiras. Eles fornecem urucum para a Avene, eles fornecem urucum para a L'Oréal, eles têm noção exata do que eles são e o que eles podem contribuir, e são tribos que têm recurso, tá? Esse foi meu grande inspirador para a criação do perfume Iauanauá. Esse é o vovô Tatá. O Tatá morreu com 104 anos, fez a passagem com 104 anos, o irmão dele com 103. É uma imagem fantástica, né? Que emociona, né? E vocês vão ver aquele cocar lá na frente. Bom, criar conceito. O criar e desenvolver uma coleção de perfumes inspirada no jeito de ser de cada grupo indígena. Não houve sombra, não houve invasão de uma tribo na outra. Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas, quando falam indígena, não, é tudo igual. É índio, tudo igual. Tá? Só que cada tribo, gente, tem uma estrutura histórica. A história dos Iauanauá somam 10 mil anos. 10 mil anos. As histórias ancestrais dos Axanincas somam mais ou menos essa mesma idade, tá certo? Então, a gente trata com muito de respeito. Então, aquele personagem, ele é um Axaninca, antes de ser um índio. O outro é um Iauanauá, o outro é um Puianaua, tá certo? O outro é um Chavante, tá? Então, nós precisamos ter mais respeito e não generalizar. É tudo índio. Não é assim que funciona. Cada grupo indígena tem uma tradição, tem uma pintura, tem uma roupa, tem uma história, tá? Uma tradição. Tá? E nós não incomodamos, nós não fomos lá para implantar a nossa cultura. Eu fui lá para discutir com eles. E esse encantamento que eu tive com eles, eu consegui passar para os grandes magazines. Galeria Lafayette, Printemps, Marionneau, Le Bon Marché, na França, na Itália, todos eles estão esperando o lançamento. Por quê? É a maneira que cada grande magazine, grande loja tem de contribuir com o processo de preservação amazônica, dando oportunidades da exposição dos produtos de uma tribo genuinamente amazônica, desenvolvendo um produto de padrão internacional. Então, é diferente de uma empresa que tem que perguntar, fazer uma série de coisas, qual é a verba que você vai definir. Lá é diferente. Eles estão esperando, desde que seja alguma coisa que tenha relevância perfumística, nós vamos avançar. Isso daí é uma cena fantástica, o Benki. O Benki, gente, depois do cacique Raoni, ele é o personagem indígena mais reconhecido no exterior, tá certo? E vocês vão entender por que ele é reconhecido. Porque o Milton Nascimento lançou um CD inteirinho em homenagem ao Benki. Aí ele tinha 11 anos de idade. E os dois ficaram grandes amigos, né? Então, o CD chama Chai,
procurem na internet, escutem, vocês vão ficar apaixonados. Olha que imagem fantástica, olha as cores. Gente, agora, depois que eu fui aí, eu entendi por que Paul Gauguin, quando foi para o Haiti, para o Tahiti, desculpa, quando ele voltou para Paris, internaram ele num hospício, porque ele viu cores que não existiam na Europa. Quando eu cheguei nesse ambiente, eu ficava assim, olhando para tudo quanto é lado, falei, mas será que é isso que eu estou vendo? Onde eles criam esses tons, essas cores, essa mistura? Eu entendi, Paul Gauguin, entendi mesmo. Gente, a Osklen fez uma coleção inspirada nos Achaninka, inspirada nessa roupa que chama-se Kusma, ok? Kusma, tá? Essa roupa inspirou, olha que roupa fantástica da Osklen. Isso ganhou o mundo, gente, ganhou o mundo, né? E também esses trabalhos feitos com esses materiais, né? Que é dos Yawanawás, tá? Olha que coisa fantástica, tá? Olha que coisa linda essas luminárias, tá? De um grande designer brasileiro, inspirado na cultura Yawanawá, tá? Cada desenho desse tem um significado, gente. Estar nesse ambiente é renascer. Os Achaninkas são grandes tecelões, grandes tecelões. Eles constroem a roupa deles, tá? Essa aí é a embalagem, a caixa externa, que eu vou colocar os perfumes, e eu estava testando, ver se era possível fazer. Começou os perfumes. Esse é o perfume Achaninka masculino, com a imagem do Benki, e vocês estão percebendo, aquele signo vermelho, aquele é o signo agora da aldeia, que é a coroa, o que nós chamamos de cocar, eles chamam de coroa, é a coroa do cacique, a Achaninka, ok? Esse é o feminino, né? A Achaninka. Olha que pintura nos olhos. Tá? Isso seria moderno do ponto de vista de maquiagem em qualquer lugar do planeta. Os maquiadores do mundo inteiro sonham em captar um espírito desse, um espírito cromático. Aí, a coroa do cacique Puyanawa, do Joel Puyanawa, eu nunca vi uma pessoa tão emocionada quando eu levei o perfume para o cacique, né? O Joel Puyanawa, e ele me convidou depois para uma rodada de ayahuasca, eu fui lá e experimentei. Né? Maravilhoso. Né? Fiquei muito feliz. Esse é o Puê, o vice-cacique, né? O feminino. Olha as cores dessa moça, tá? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer as experiências para ornamentar a caixa, inspirada nas pulseiras. Aí está os Yawanawás, o cacique Biraci Brasil fez eu mudar o cocar, ele falou, a coroa do cacique não é essa. Aí eu tive que refazer o cocar, o desenho, mas com o maior prazer. Né? Olha que foto fantástica, tá? E aí começou a problemática de escolher os ativos, olfativo, cumaru, breu branco, pataqueira, macaca-poranga, pau-rosa, priprioca, oriza e outros, ok? Bom, mas aí, gente, surgiu um negócio muito interessante. Eu recebi o apoio total e restrito da IFF. A IFF embarcou comigo neste projeto, inclusive com o apoio dos perfumistas jovens, né? Gabriela Maldonado, talentosíssima, né? Foi assim para mim uma honra trabalhar com eles. São perfumistas da melhor qualidade possível que abraçaram o projeto. A IFF foi minha grande parceira nesse projeto, assim como a Witton Vidros, que também entraram de cabeça nesse projeto, tá certo? A Premier PAC, todo mundo com quem eu apresentei a ideia, abraçaram o projeto, assim, com a maior boa vontade, porque sentiram o grande caminho que nós estávamos percorrendo, né? O Christian, tá certo? Foi fantástico e as ideias começaram a brotar. A partir da tecnologia da IFF, as coisas foram mudando para melhor. Toda aquela concepção que eu tinha foi elevada
à enésima potência, porque eles tiveram como buscar toda a parte tecnológica para poder desenvolver os produtos. Então, a IFF fez um trabalho que ratificou aquilo que eu estava trabalhando em termos de pesquisa, certo? E está aí, o projeto muito esperado, né? Muito esperado na Europa, principalmente já existe o distribuidor que vai ser a partir de Portugal, e de Portugal vai para toda a Europa, ok? Olha só, né? As notas de abertura, aroeira, groselha negra, tá? Então, é óbvio, gente, que você não consegue criar um perfume 100% nacional só com os nossos ativos, isso é claro. Porém, a espinha dorsal do projeto, ela foi mantida a partir dessa escolha muito sábia dos perfumistas da IFF, tá? Então, a aroeira, ela foi sempre esteve presente dentro desse processo, tá? O cumaru, né? O próprio breu branco e daí por diante, tá? E o resultado, gente, o resultado eu posso garantir para vocês, vai deixar os europeus de boca aberta, porque a expansão do cheiro, tá? A expansão da fragrância não é aquela coisa. Quando você compra um perfume na Europa e você vai se preparar para usar, você já tem você já tem um matiz olfativo mais ou menos que é aquela toada. Não muda muito. Esse perfume é diametralmente oposto a tudo que se desenvolveu até agora, ok? É isso que me encanta, né? Aí o perfume com o nome do vovô Tatá, ok? As cores, gente, cada perfume foi totalmente adequado, cor e fragrância e design, porque, gente, falar de design, para mim, é muito fácil. Por que é fácil? Não por eu ser um design, porque eu defini o que eu acho que é um designer. Eu defini o que eu acho que é um designer e como os designers deveriam se comportar, que não é como estão se comportando hoje, não é como as escolas estão formando hoje. O designer tem que ser um ser transformador. O designer que virou refém da publicidade e refém do marketing, ele não é designer. Ele pode receber qualquer outro tipo de adjetivação, mas designer ele não é. Designer é quem transforma. Se você não transforma, você não pode ser um designer, ok? Bom, os Achaninkas, gente, eles são guerreiros, mas não é os guerreiros possíveis, não. Eles já estiveram em embates, tá certo? Vários embates nesse século, e realmente eles sabem o que são. Eles sabem a força que têm. Para vocês terem uma ideia, o governador do Acre atual teve que pagar 14 milhões de reais para os Achaninka, porque tirou mogno da terra deles sem permissão, há 20 anos atrás. Como foi da família, a família do governador teve essa incumbência. E a continha, mais 6 milhões para distribuir para as outras tribos da região. Então, são pessoas que sabem o que são. Não são pessoas que você acha que não estão ali só para posar para turista. Esquece isso. Tá? Eles têm noção de biodiversidade, eles têm a ciência natural deles, todos. Se você for conversar dos ativos biológicos que nós temos do nosso lado científico, eles têm pelo lado deles, pela maneira como a natureza os ensinou, tá certo? Então, aí vocês estão vendo as notas, como nós estamos construindo esse processo. Ok? O cumaru presente, né? A laranja, a canela, sempre lá, cumaru, né? E um detalhe, existem hoje plantas rasteiras, né? Casquinha de ucuúba, coisa que ainda não estão descobertas,
né, que são fantásticas para o mundo da perfumaria, tá certo? Bom, a contribuição da EFF foi fantástica e decisiva para esse projeto, tá ok? Então, gente, eu quero um dia convidar vocês. Essa é uma Puianaua. As Puianauas, toda a tribo Puianaua, eles vivem mais próximo das grandes cidades, tá? Então, houve uma miscigenação, mas todos moram na aldeia. Essa menina linda, ela acho que é filha do Joel Puianaua, do cacique. Essas decorações que vocês estão vendo, isso é o cotidiano, gente. Elas andam assim cotidianamente, tá? São lindas. Olha as crianças, tá vendo? É fantástico. É o que eu falei, eu me senti o Paul Gauguin aqui no Acre, tá? Só não fui internado. Aí você tem o cacique Puianaua, os Axanincas. Os Axanincas, gente, é uma tribo, é um grupo indígena. Eles são muito seletivos, eles não são pessoas muito fáceis de convivência por conta desse orgulho que eles têm e pelas frustrações que eles tiveram com os homens ditos civilizados. Mas eu caí nas graças, por causa que a minha proposta sempre foi uma proposta honesta, muito honesta. E isso já deixei claro em documento. A FUNAI hoje é uma grande aliada. Tudo que eu faço junto com a FUNAI, né? Estou dentro das normas do CEGEM. A gente não faz nada errado. Então, o que garante o sucesso desse produto, desse projeto, é que nós não estamos deixando o rabo para trás. A FUNAI autoriza, o CEGEM deve estar feliz, porque tudo está saindo dentro dos conformes. A própria FUNAI se encarrega de ser esse intermediário, né? Então, ali, comendo com eles ali, reforçou ainda mais o meu laço com eles, tá? Fiquei muito feliz. Aquela mulher do lado, esse é o próximo cacique, a Xaninca, que é o Francisco, que está no meu lado. Aquela senhora que está do outro lado, ela é uma Iauanauá. Essa é a maneira que eles encontram de não ter guerra. A filha do cacique casa com o próximo cacique, então, assim eles vão levando a vida, tá? Ali depois, sentamos para conversar, e aí foi. Aí, tipo assim, eu quase morri para subir esse morro, né? E essas são as típicas moradas axanincas, né? É tudo muito confortável, não é uma coisa como a gente imagina. A paisagem é muito linda. E aí, agora, eu fiz as camisetas. Então, os índios, os indígenas, quando saírem para ir para a cidade, tiverem que se trocar, não vão poder andar com suas roupas tradicionais, quando não quiserem, eles vão com as suas camisetas. Então, vai ter uma camiseta Xaninca, vai ter uma camiseta Puianaua e vai ter uma camiseta Iauanauá, ao cocar do cacique lá. O que eu quero fazer com isso, gente? Criar um signo, uma identidade, onde todos os produtos produzidos nas aldeias saiam com esse signo, tá certo? E esse signo vai ter força mundial. Eu não quero ter a pretensão de transformar uma aldeia indígena numa indústria, numa empresa, mas isso seria o ideal para que eles tivessem relevância. Eles produzem mel, eles produzem feijão, eles produzem um monte de coisa. Agora eles têm um signo para colocar nas embalagens. Cada uma dessas aldeias tem um signo registrado no INPI que eles vão poder usar em tudo que eles têm, tá? Aí, por exemplo, são os aromatizadores de ambiente. Tá? É isso daí, ó, 750 ml, tá? Super feliz. Tem gente que está preferindo esses produtos aqui no Brasil, quando eu mostro. Não, Zé, eu quero distribuir, eu quero vender. Eu não queria vender no Brasil, por enquanto, por uma razão muito óbvia. Esse perfume vai ser vendido, os perfumes vão ser vendidos na Europa para o consumidor a 120 euros. 120 euros é um preço de um perfume bom, né, lá na Europa. Mas 120 euros no Brasil, eu estou falando de um valor que nem todo mundo vai ter. Tá? Então, eu prefiro fazer esse lançamento na Europa e depois a gente vem para o Brasil, ok? Bom, gente, está aí meu WhatsApp à disposição de vocês. Só para encerrar o meu discurso, falando dessa caminhada que nós estamos querendo, eu e a nossa família, que somos empreendedores do setor,
que vocês conhecem, a Wani, Raoni, Sueli, né, a Sandra, minha irmã. Nós criamos agora uma categoria dentro do Prêmio Atualidade Cosmética que chama-se Criação Perfumística Livre, a partir do prêmio do ano que vem. E essa criação perfumística livre, nós vamos explorar os biomas brasileiros, os macrobiomas e os microbiomas. Nesse ano, no próximo ano, nós vamos criar como tema o Cerrado. E dentro do Cerrado, nós estamos definindo o Cerrado de Minas, da região do Jequitinhonha, e o tema vai ser Grande Sertão, Vereda, a grande obra do Guimarães Rosa. Tá? Então, gente, se preparem para criar perfumes nacionais inspirados nos biomas, e esse bioma fantástico que é o Cerrado, e Guimarães Rosa, que produziu uma das mais lindas histórias de amor, né, produzido na literatura brasileira, que é o amor de Diadorim por Riobardo Tatarana. Ok, gente? Então, muito obrigado a todos. Muito bem, Zé. Bom, além de informações, inspirações, muita cultura sempre com você, né? Muito obrigado, Zé. Eu vou ler aqui o comentário de uma espectadora que acho que expressa muito do que a gente pensa e pensou sobre a palestra, né? As palestras estão muito boas, mas estou apaixonada pela palestra do Zé Luiz. Trabalho incrível e traz uma identidade do povo brasileiro com sua identidade, linda valorização do nosso país. Fiquei instigado em sentir os cheiros dos perfumes. Pelas notas, quero todos. É a Vanessa, minha aluna lá da FATEC. Bom, Zé, tem uma pergunta aqui. Como que a perfumaria poderia explorar melhor a sabedoria dos povos indígenas, a sabedoria do brasileiro, né, para criar perfumes funcionais? Porque tem uma riqueza de bioativos, de óleos essenciais, né, que atuam aí como na aromaterapia também, mas muita coisa ainda não elucidada, né? Como que a gente explora melhor isso, Zé? Se é que já não... Eu acho que eu tinha proposto, já com o aval dos caciques, de juntar a ciência da academia com a ciência natural. Eles estão estudando esse tema porque eles foram muito lesados ao longo do tempo deles, da história deles. Mas nós já estamos conseguindo quebrar essa barreira, até porque hoje as pessoas são mais honestas, né? Os nossos cientistas, eles são mais honestos, né, do que alguns do passado, que tinham uma ânsia enorme de publicar artigos, de publicar textos, né? Então, eu estou muito empolgado, porque só falta um personagem, né, topar. Então, o que eu queria fazer? Eu queria, quando eles têm lá uma casca de ucuúba, que exala um cheiro muito bacana, o que a academia pode fazer? Colocar num cromatógrafo, estudar com toda a riqueza possível da tecnologia e mostrar para ele, falar, amigo, você tem isso, tá certo? Como que nós podemos fazer isso? E não esconder a fonte. O problema é assim, a vaidade nós temos que deixar de lado quando você se envolve dentro desse processo biomático, desse processo cultural. A ciência é uma só, as descobertas têm que ser em favor de todos. Só que existe esse ranço na academia da pessoa querer ter a primazia da descoberta. É aí que reside todos os problemas. Eu acho que poderia ter sido resolvido há muitos anos todos esses problemas de doenças que matam milhares de pessoas, mas fica um cara num cantinho aqui, o outro no cantinho lá, não se comunicam porque querem um prêmio Nobel ou porque querem alguma coisa não confessável. Então, eu acho que a ciência, nesse momento, depois do descrédito que ela passou através desse processo dos líderes neoliberais, que não dão crédito para a ciência, onde a ciência é desrespeitada a todo tempo. Não, tira cloroquina, põe cloroquina. Quer dizer, quem conhece o tema, ninguém pergunta. Não, fica à mercê de personagens que não têm o menor conhecimento científico definindo o que um vai usar, o que o outro vai usar. É uma coisa triste. Então, a ciência, depois dessa experiência vivida na pandemia, ela devia tomar juízo e deixar de ser menos vaidosa. As pessoas têm que trabalhar em conjunto para beneficiar
as pessoas e esquecer aquele mérito sozinho para ir lá buscar um prêmio, alguma coisa, para todo mundo ovacionar e ter lá 3 minutos de fama, porque depois ninguém mais nem vai lembrar desse cara. Tá? Se eu perguntar para você quem descobriu a penicilina, ninguém vai falar, né? Nem o LSD, ninguém nem sabe quem é o cara. Mas as vaidades, elas afloram demais, e a academia precisa romper esse ranço. Enquanto tiver esse ranço, fica difícil. Então, a ideia é o seguinte, se chegar nesses ambientes sem aquele ranço, sem aquela visão dinheirista, tá certo? As informações vão brotar. E todo mundo vai ganhar dinheiro. Dê a parte do indígena, dê a parte da aldeia. Eles merecem, tá certo? O meu acordo com eles é de 50% do lucro líquido. O CEGEM estabelece 1%. Eu teria vergonha de dar 1% para alguém que me ajudou tanto, como foram os indígenas. Tanto os Axanicas, como os Puianau, os Iauanauás, andava comigo no mato, de noite, de dia, sem problema nenhum. Aí, quando eu faço, né, vou dar 1% para o cara. Então, quando eu coloquei que é 50% ratificado pela FUNAI, pronto, as portas se abriram. Então, tem dinheiro para todo mundo. Eu não estou trabalhando de graça. Eu vou ganhar o meu. Mas eu propus para eles e eles aceitaram. Foi aí que, quando o projeto partiu deles, eu me livrei também do CEGEM. O CEGEM tem lá. Quem manja de CEGEM é o Luiz Marinello, mas eu me atrevo a falar do tema. Então, por exemplo, se o meu cliente for a aldeia e eu estou remunerando, e eu estou deixando claro que eles têm parte substancial do ganho, não é que eu me livro, eu amenizo essa relação conflituosa que existe entre o CEGEM e as empresas. Então, eu achei um caminho que eu estou satisfeito porque eu vou ganhar, eles estão satisfeitos porque eles vão ganhar, e o investidor está mais satisfeito ainda, que ele tinha um dinheiro lá que ficava parado, e agora esse dinheiro vai render juros para ele. É isso. Mais uma perguntinha, emendando um pouco aqui com o que você falou de pandemia, com o confinamento, aquela família inteira dentro de casa, isso, acho que talvez um período de tempo muito longo, né? A gente que está confinado sabe que é muito longo, mas talvez muito curto para já se ter um reflexo no mercado em termos do que eu vou perguntar aqui. Tem havido uma influência na criação de perfumes mais ecléticos? Está todo mundo dentro de casa, né? E se a gente tem pensado mais em usar óleos essenciais para acalmar mais o povo que está em casa, né? Porque às vezes você passa um perfume e se irrita até, né? O perfume alheio, aquele que você não gosta. Então, como é que você vê isso? Então, hoje, a coqueluche do mercado são eu não chamo de aromatizador de ambiente, eu chamo de harmonizador de ambiente. As pessoas têm que estar inseridas num ambiente harmonizado e nada melhor do que uma fragrância para harmonizar o ambiente, né? Hoje existe um grande estudo, é um estudo inclusive da Sônia Corazza, que chama-se aromacologia, e essa questão aromacológica é que salvou os casamentos nesse processo pandêmico, porque as pessoas ficam irritadas e as pessoas começaram a descobrir defeitos, né, do seu parceiro, né? Ninguém nunca ligou, mas de repente descobriu que o cara não gosta de tomar banho todos os dias, é um cara que dorme, ronca, sei lá o quê, mas as pessoas começaram a descobrir defeitos nos seus parceiros, que culminou com grande separação. As harmonias, as fragrâncias, têm o poder de harmonizar o ambiente. Poder de harmonizar. Hoje, quando você fala em limão siciliano e verbena, gente, quem tem dificuldade de dormir, se tiver num ambiente com o cheiro de limão siciliano e verbena, vai desmaiar na cama, vai dormir, vai sonhar, vai relaxar, tá certo? A própria lavanda, tradicional lavanda, ela tem esse poder e muitos outros, tá certo? Então, não abram mão de ter uma casa harmonizada através desse processo de harmonizadores de ambiente. Não vamos falar mais de difusor, vamos criar o que ele faz.
o serviço que ele presta, ele harmoniza o ambiente, ele não só perfuma. Se eu quiser um perfumador de ambiente, eu vou no mercado, compro uma lata desse tamanho, espalho em aerosol e está perfumada a casa. Mas a questão não é essa, a questão é harmonizar. O quarto da mamãe e do papai tem que ter um harmonizador, da filhinha jovem tem que ter, do bebê, do menino, tem que ter. Não dá para ter um harmonizador só de ambiente dentro da casa. Você tem que ter em vários. E na cozinha, onde todo mundo se reúne, na sala, onde todo mundo se reúne. Por isso que esse mercado cresce demais. É o mercado que mais está crescendo hoje, é o mercado de aromatizador, harmonizador, difusor, coloque o nome que quiser. Mas eu sugiro daqui para frente harmonizador de ambiente. Zé, novamente, muito obrigado. Um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço. Tá bom? Um abraço. Felicidades.